Notícia urgente. O governo dos Estados Unidos confirmaram pela primeira vez que predefiniram alvos estratégicos dentro da Venezuela e afirmam que em poucas horas irá realizar uma mega operação militar contra o regime ditatorial de Nicolás Maduro e deixa a população da Venezuela em mega evacuação, e o governo brasileiro entra em alerta total e envia mais tropas para a fronteira da Venezuela. Em um estrondo que faz o oceano ferver e o céu escurecer, os Estados Unidos acabam de confirmar de maneira oficial e inescapável pela primeira vez que alvos fixos no ventre da Venezuela estão na mira de uma ofensiva aérea cataclísmica. Fontes de alto escalão próximas ao governo, filtradas para pesos pesados como o Wall Street Journal e o Miami Herald em 30 de outubro de 2025, alertam que os bombardeiros podem rugir em horas ou dias, com B-1B Lancer e B-52 Stratofortress, prontos para uma operação colossal que não só aniquilará o narcotráfico, mas o próprio Nicolás Maduro. Este é o ponto sem volta. A população venezuelana é instada a correr para abrigos seguros neste exato momento, enquanto o globo paralisa ante uma escalada que ameaça transformar o Caribe em um caldeirão de fogo e fúria. Fique grudado, devore cada linha. O que está por vir pode ser o epitáfio de um tirano e o alvorecer de uma revolução sangrenta ou de uma guerra continental. A detonação veio na quinta-feira fatídica de 30 de outubro de 2025, quando autoridades americanas, veladas para salvaguardar o elemento surpresa, delinearam para o Wall Street Journal os contornos de uma campanha que transcende o mar para invadir o continente. Até o momento, a saga antinarcóticos de Donald Trump confinava-se a ataques letais em águas abertas. 10 incidentes no Caribe e 2 no Pacífico Oriental, dizimando mais de 60 almas, com 43 confirmadas até 24 de outubro, incluindo 2 prisões. Mas agora, o epicentro é aterrorizante. Fortalezas militares venezuelanas convertidas em entrepostos de drogas, de portos em Puerto Cabello a aeroportos em Maracaibo e pistas secretas na Península de Paria, todas entrelaçadas ao cartel de Los Soles. O cronômetro é um veneno duplo. Trump, em um golpe de xadrez midiático, arquitetou o vazamento para instigar pânico em Caracas, impulsionando civis a se refugiarem, revelando as vísceras corruptas de Maduro, enquanto barões do cartel se encolhem, paralisando suas máquinas. É o ultimato ao ditador, tempo de despencar, confidenciou uma fonte ao Miami Herald em 31 de outubro. B-1Bs roçaram a costa a meras 20 milhas em 27 de outubro. B-52 pairaram sobre Caracas por 2 horas em 15 de outubro. Não meros exercícios, mas o ensaio do apocalipse. Essa determinação de Trump não é um capricho isolado. É o clímax de uma cruzada pessoal para extirpar o narcoterrorismo da América do Sul, inaugurando pela Venezuela como o ninho primordial, prosseguindo para a Colômbia e, inevitavelmente, o Brasil, rotas cruciais de tráfico e berços de megafacções como o PCC e o Comando Vermelho, que lavam bilhões via portos como Santos. Desde setembro de 2025, os Estados Unidos, sob ordens presidenciais diretas, desmantelaram uma armada de embarcações venezuelanas em strikes precisos, com Trump exibindo vídeos no Truth Social como medalhas de uma jihad contra o veneno. O pontapé inicial veio em 2 de setembro, quando Trump anunciou o primeiro airstrike no Caribe contra um barco de San Juan de Unari, matando todos os 11 a bordo, supostos membros do Trem de Aragua, gangue venezuelana rotulada terrorista em fevereiro, carregando cocaína para 25 mil overdoses americanas. Em 15 de setembro, um segundo golpe ceifou 3 narcoterroristas em águas internacionais, com o presidente jurando que transportavam drogas destinadas ao semi-Israel. O terceiro, em 19 de setembro, incinerou mais 3 em uma lancha veloz. Em 3 de outubro, perto da costa, 4 foram obliterados em um barco repleto de fentanil e coca para 50 mil overdoses, gritou Trump em postagem. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, 4 vasos de DTOS, inteligência irrefutável.
Até 31 de outubro, 12 operações, 57 mortos, toneladas de drogas neutralizadas, expandindo para o Pacífico Oriental, perto da Colômbia, sinalizando a próxima fase. A CIA, habilitada por Trump em 15 de outubro para ações letais em solo, sustenta isso com satélites, Intercept e a Força-Tarefa Antinarcóticos do SOUTHCOM, liderada pela 2ª Força Expedicionária de Fuzileiros. Trump enxerga isso como vendetta divina. Estamos em guerra com cartéis, o ISIS do Ocidente, bradou em 23 de outubro, dispensando aval congressional. Autodefesa pelo artigo 2. Sanções asfixiam, canais via Catar foram rompidos em 6 de outubro. O cartel de Los Soles, supostamente capitaneado por Maduro, vaza 350 a 500 toneladas anuais de coca. Inside Crime adverte: Sucre, fortaleza do Trem de Aragua, é dominado pelo Estado, mas as tropas de Maduro, 125 mil, são um trapo. Maduro ativa defesas russas Buk-M, 2 e Igla-S, mobiliza em favelas de Caracas, berra CIA falsa bandeira. A oposição, liderada por Maria Machado, brada por mudança endógena. A ONU estigmatiza os strikes como execuções extrajudiciais. O Brasil vigia a fronteira amazônica, temendo refugiados. No epicentro dessa teia, a retirada estratégica de embarcações da Marinha dos Estados Unidos de Trindade e Tobago emerge como um blefe genial. Em 26 de outubro, o destroyer USS Gravely atracou em Port of Spain para exercícios conjuntos, forçando patrulhas locais a se afastarem das rotas quentes, criando um vácuo marítimo adjacente à Venezuela. Maduro, em cólera, suspendeu o acordo de gás natural em 28 de outubro, declarando a primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar persona non grata e acusando-a de transformar a ilha em porta-aviões Yankee. A mídia esquerdista global, da Reuters a colunistas Numchas, mordeu a isca. Trump recua perante a resistência regional. Vociferaram, aludindo a protestos em Trindade, apelos da CARICOM por trégua e deportações em massa de venezuelanos pela ilha. Mas era fumaça. Uma manobra calculada para reposicionar assets americanos, afastando-os da proximidade letal com a costa venezuelana. Com o USS Gerald R. Ford, carregado de F-18 Super Hornets, agora a 100 milhas, submarinos nucleares no Canal de Columbus e 6.500 tropas em Porto Rico, a vulnerabilidade era real. Mísseis antinávio de longo alcance, como os russos P-800 Onyx em posse de Maduro, poderiam atingir navios expostos durante os strikes aéreos iminentes. Trump, mestre da guerra psicológica, usou o recuo para baixar as guardas chavistas, enquanto bombardeiros se alinham para o assalto. Marco Rubio, cérebro dessa tormenta caribenha, não titubeia. Venezuela é um narco-estado, um cartel, a Al-Qaeda do hemisfério ocidental. Narcoterroristas serão dizimados. Seu tweet confirmou o afundamento de um barco de organização narcoterrorista em 6 de setembro, o primeiro strike público desde o Panamá de 1989. Após Venezuela, o vendaval varre a Colômbia. Sob Gustavo Petro, plantações de coca batem recordes, com negociações frouxas com narcoterroristas. Per Trump, em 16 de setembro. Sanções fustigam Petro por permitir cartéis prosperarem. Strikes no Pacífico já miram rotas ELN colombianas. Trump cortou o auxílio em 19 de outubro, rotulando-o líder de drogas. E o Brasil? Veia arterial do tráfico, covil do PCC e CV. Facções titânicas que injetam bilhões via Santos. Trump impôs tarifa de 50% em maio contra Lula por abrigo a criminosos. Analistas anteveem strikes colaborativos pós-Venezuela, com Milei na Argentina como aliado MAGA. É uma malha. Pulverizar Venezuela para isolar Colômbia, depois Brasil, estancando o fluxo norte. Em San Juan de Unare, famílias lamentam noites de drones. Trinitários mortos avivam o Caribe. Apps como Venap espiam patriotismo em Caracas.
Democratas no Congresso, como Jason Crow, saem de briefings frustrados, questionando legalidade e fim de jogo. Rand Paul chama strikes de insanos, tratando gente como menos que humanos. Polls mostram 71% de apoio americano, mas especialistas da ONU e Harvard veem guerras de terror recicladas para saquear óleo venezuelano.